Oi, gente! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo ele é bastante diferente, que é o meu primeiro vídeo falando sobre as lições da escola dominical. Então, eu sou professora há algum tempo, então eu trouxe aqui para vocês dinâmicas para vocês trabalharem com as crianças. Pessoas que olham, pesquisam, para que tenham ideias de como trabalhar. E eu trouxe algumas coisas que são muito simples, vocês não vão gastar quase nada de material para vocês trabalharem com as crianças, tá bom? Primeiramente, né, vocês vão chegar a paz do Senhor para as crianças e começar com uma oração. É como a gente sempre começa. E a oração do Pai Nosso é a oração que as crianças conhecem, então a gente vai orar, Pai Nosso que está nos céus. Quando terminar a oração, a gente vai louvar um hino da harpa. Por quê? Porque a gente precisa ensinar as crianças a conhecer os hinos da harpa cristã. O segundo, vocês cantam corinhos e começa imediatamente a lição, porque senão não vai dar tempo de a gente apresentar as dinâmicas e conversar com as crianças. A gente tem que aproveitar o máximo de tempo possível. O tema da lição, né, é a lição 9, tem como título Mardoqueu, um herói conselheiro. A tática para a gente fazer as crianças a memorização do título da lição, vocês podem trabalhar o seguinte. As meninas começam Mardoqueu, um herói conselheiro. Agora os meninos Mardoqueu, um herói conselheiro. Todos juntos. Mardoqueu, um herói conselheiro. E vocês vão repetir isso por 2 ou 3 vezes até as crianças memorizarem o título da lição. Então, o ponto central da nossa lição é assim: quem segue os bons conselhos tem sucesso em tudo. A gente vai falar de Mardoqueu, é uma história bastante conhecida, né? Que a gente conhece da rainha Esté, e do Mardoqueu, que foi o primo que a adotou desde criança, né? Isso, ele era primo, mas considerava como um pai, porque ele a criou desde pequena. A memória em ação, a gente trabalha com a mesma coisa. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Você trabalha assim, pede para ou divide em 2 grupos, ou pede para as meninas, e depois os meninos, e depois todo mundo. Necessariamente você precisa pedir para as crianças abrirem as Bíblias para ler na Bíblia delas, porque elas precisam criar o hábito de ler a Bíblia. Então, começa pela escola dominical. E você também, como professor, precisa abrir a Bíblia para as crianças ter como exemplo. Pois você ali é o exemplo. O que você fizer, a criança vai querer fazer também. Então, aqui eu vou só resumir a história, porque o nosso objetivo aqui é trazer dinâmicas para você trabalhar em sala de aula. Então, aqui diz que há muito tempo um judeu foi um verdadeiro herói. Ele adotou a órfã Esté, sua priminha. Como perdeu seus pais, ele a criou como fosse sua filha. E ele ensinou a palavra de Deus a Esté desde pequena e dava bons conselhos a ela. Então, houve um tempo em que o rei ele precisava de uma rainha e ele procurou, né, entre as moças até encontrar Esté, que ele se agradou dela. Então, ela passou um tempo, né, em preparação para poder se casar com ele. Então, veja só o que aconteceu. Amã, ele começou a perseguir Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvou perante ele. Todos se curvavam quando chegavam perto dele. Porém, Mardoqueu não, pois ele servia ao Deus Todo-Poderoso e só se curvava diante de Deus. Então, ele foi e criou um decreto para que o rei assinasse, para que dia 13 do mês 12, todos os judeus fossem mortos, inclusive Mardoqueu.
Porém, ele não sabia que a rainha, que era a esposa do rei, ela era judia, ela não disse nada. Então, o povo começou a chorar e Mardoqueu pediu para que Esté falasse com o rei. Mas para entrar na sala do rei era bem complicado, porque ninguém tinha autorização, nem mesmo a esposa, de entrar sem ser chamada na sala do rei. Porém, quando ela entrou, Deus tocou no coração do rei e o rei deixou com que ela entrasse e pedisse para ela que pedisse o que ela quisesse, que ele iria atender. Então, ela pediu o seguinte: ela pediu, para o rei, aqui na página de trás, que fizessem um banquete no dia seguinte. Então, nesse banquete que ela faria o que ela desejava. Então, chamou, o Amã, que era o ministro do rei, para também se ajuntar a esse jantar. Então, ele achou, ficou muito orgulhoso e pediu para que as pessoas fizessem uma forca, porque no dia seguinte ele pediria ao rei para enforcar Mardoqueu nela. Então, o Senhor, naquela noite, tirou o sono do rei para que fosse ler a história do acontecimento do seu reinado. Então, o rei encontrou um registro que dizia que certa vez o judeu Mardoqueu descobriu traidores no seu palácio e impediu que eles o matassem. Ele salvou a vida do rei. Então, o rei, ele não gostou da ideia de a forca ser feita para Mardoqueu. Então, ele disse assim, Amã, como que eu faço para honrar um homem? Então, Amã pensou que ele estava se tratando dele e disse assim para ele, dá a ele roupas do rei, coloca um belo cavalo com uma coroa e alguém da alta posição do palácio deve ir à sua frente gritando, isso é o que o rei faz o homem e ele honrar. Então, imagina a surpresa que Amã teve. O rei disse, ótima ideia, vai fazer isso com o judeu Mardoqueu, tudo que você falou. Então, quando chegou a hora do banquete, a rainha Esté contou ao rei sobre o ódio que Amã tinha dos judeus e tudo que ele estava fazendo. O rei mandou então enforcar Amã na forca que ele mesmo construiu. Então, Esté, seguindo os conselhos de Mardoqueu, pediu ao rei que emitisse outro decreto, permitindo que o povo judeu pudesse se defender. Assim, graças aos bons conselhos de Mardoqueu, todo o povo de Deus recebeu livramento e foi salvo pelos bons conselhos. Então, hoje o objetivo, da lição é falar sobre bons conselhos. Crianças, você pode fazer assim, crianças. Eu tenho aqui um papelzinho com o nome lixo, que você pode decorar como você quiser. Um palitinho de picolé. E também tem um coraçãozinho aqui, que eu vou colocar ele aqui no pescoço, junto ao meu coração. Aí você pode dizer assim para a criança, criança, vamos ver, crianças. Onde eu devo colocar os bons conselhos? Vamos ver os conselhos que as crianças vão responder. Nunca pare de servir a Jesus. Onde guardamos? No coração ou no lixo? A criança vai responder, no coração. Depois, obedeça aos seus pais. A criança vai responder, no coração. Diga não às drogas. A criança vai responder, no coração. Fale sempre a verdade, no coração. Pode fazer, ninguém está vendo. Conselho ruim, vai pro lixo. Minta para os seus pais. Conselho ruim também, lixo. Então, isso você vai dialogar com as crianças, fazer com que elas se sintam felizes, porque as crianças gostam muito, elas torna cansativo você estar sempre falando da lição, lendo, e você não trazer nada assim dinâmico, um desenho, uma paisagem, alguma coisa, para a criança interagir com a aula. Então, a segunda dinâmica é essa daqui, gente. É um painel com o nome O Conselho. Quem tiver uma cartolina, fazer esse trabalho na cartolina fica bem melhor. Então, é assim, você coloca aqui em cima o conselho,
põe aqui um envelope com o nome problemas e aqui embaixo um envelope com o nome soluções. Então, aqui eu tenho 6 problemas, 6 soluções. As crianças vão colar aqui um problema e logo ao lado vão colar a solução. Então, isso vocês vão fazer com que as crianças abram o envelope, leiam o problema que está aqui dentro e cole. E depois elas vão aqui dentro procurar a solução e vai colar ao lado, na nuvem ao lado. Então, gente, essas foram as dinâmicas que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Então, quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e eu vou tentar cada semana trazer mais aulas e mais dinâmicas para você trabalhar com seus alunos, tá bom? Muito obrigada aí por quem assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.